Boa noite a todos e a todas. Estamos reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje vamos falar com o professor Alexandre Cabral, um assunto interessante, pertinente. Boa noite, Leonardo. Falar um pouco da questão da violência e da religião como política. Esperar só o professor entrar para enviar o convite. Boa noite, Mazé Silva. Doni, grande Doni, sempre presente. Só esperar aqui o professor Alexandre entrar. Boa noite, meu querido. Eugênio, boa noite, Eugênio. Alexandre entrou. Vamos lá. Peraí. Chega, veio um acorde, uma coisa complexa. Boa noite, professor Alexandre. O que é isso? Já vai começar assim, com música, uma coisa... Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Hugo? Tudo ótimo, cara? Tudo ótimo. Vou fazer aqui uma pequena apresentação do professor Alexandre, que eu já acompanho no canal Razão Cega, Faca Molada. O canal do professor Marco Casanova, que inclusive daqui a 2 semanas estará presente aqui no encontro do projeto Reflexões Filosóficas, né? Sempre acompanho, vi lá a presença do pastor Henrique Vieira, do professor André Duarte, acompanho todos. Não pelo Facebook, que eu não tenho, mas sempre no YouTube, depois eu vejo, né? Sempre muito pertinente, muito ácido, né? Adoro, muito bom. Meu convidado de hoje é o professor Alexandre Cabral. Ele tem doutorado em teologia, doutorado em filosofia. O título do doutorado dele em filosofia é Nihilismo e Hierofania, uma abordagem a partir do confronto entre Nietzsche e Heidegger, que também se transformou num livro. Além desse, escreveu outros livros, né? Heidegger e a Destruição da Ética, Nietzsche e as Cartas, Teologia da Transgressão, entre outros, né? Além também de escrever alguns artigos. É professor da UERJ. E o tema escolhido pelo professor foi Sacropolítica, a política de violência religiosa no Brasil. Professor Alexandre, é um grande prazer, muito bem-vindo, tens a palavra. Hugo, que isso, que apresentação bonita. Eu ouço essas coisas e fico pensando se realmente sou eu, sabe? Aqui em casa, eu tenho 2 filhos, né? E sou casado. E aí, tudo que essas pessoas, os 3 veem em mim, não tem nada a ver com o que o currículo diz, né? Ele sempre fala o contrário. Então, é bom ouvir isso, porque eu já me situo, falar, não, vou acreditar. Eu sou eu mesmo, né? Eu fiz essas coisas aí, eu sou eu mesmo. O meu filho, outro dia, eu falei assim, filho, semana que vem é dia dos pais, cara. Eu sou o melhor pai do mundo. Eu sou o melhor pai do mundo. Começou a falar, você tem que agradecer. Cara, ele olhou pra mim com uma cara de quem diz assim, quem te disse que você é bom em alguma coisa, sabe? Cara, aquela cara que eu fiquei humilhado, sabe? Isso. Trazendo toda a angústia, né? Carregada no comentário. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pelo prazer. Que legal saber que você, quando entrou em contato comigo, falou que você acompanha lá o trabalho das quartas-feiras, né? Que é uma discussão que geralmente eu e Casanova, e muitas vezes a gente chama alguém para discutir alguma coisa, né? E tem sido, assim, muito desafiador, porque são temas de coisas que acontecem, mas a gente tenta filosofar em cima das coisas mais urgentes, né? E bom saber que você está com a gente. Muito bom mesmo. Amanhã vai ter, eu vou te mandar um abraço de lá. Inclusive, eu participo de um grupo de estudos de Heidegger que eu fiz a divulgação do canal. Acredito que algumas pessoas se inscreveram depois da divulgação. Porque o Casanova é o maior heideggeriano do Brasil, né? É tradutor, escreve muita coisa sobre o Heidegger, ele é muito inteligente, então ele é muito conhecido no país e fora do país por causa disso, né? Então eu espero que a comunidade heideggeriana, né, esteja ali junto da gente. Muito bom, obrigado, tá, meu amigo?
E obrigado por dar essa oportunidade de a gente explorar um tema que tem sido meu objeto de pesquisa de um tempo para cá. Aliás, vai sair um livro esse ano, mais para o final, chamado Sacropolítica, o ensaio de crítica da razão religiosa. Então, é exatamente um conceito que eu estou tentando pensar. Já produzi um capítulo de livro que saiu esse ano e sai um livro agora, final desse mês ou início do outro, que tem um capítulo final. É uma maneira de eu utilizar esse conceito pensando as pombagiras no Brasil. Então é um livro sobre resistência, sobre o conceito de resistência. E um outro conceito, são na verdade 3 conceitos: desidentidade, resistência, e o terceiro é sobre o que eu chamo de alterogênese, né? Que é a afirmação da possibilidade de ser outro. Então eu penso isso no final a partir dessa ideia de uma sacropolítica em confronto com a realidade das pombagiras, das umbandas em geral. E tento ver que aquela personagem, que eu chamo de personagem, da desconstrução, tanto do modo como o corpo da mulher é submetido, é uma espécie de feminismo religioso radical. Ao mesmo tempo, como que aquela personagem religiosa é, ao mesmo tempo, um imperativo ético. Eu perguntei a uma das pombagiras, né? Eu vou escrever um livro só sobre pombagira, então eu tenho entrevistado algumas pombagiras, e eu pergunto para elas assim, o que é ser pombagira? Eu posso depois te mostrar, até te enviar algumas respostas. Quase todas me respondem que pombagira não é uma entidade de Aruanda, é uma possibilidade de existência de quem está na Terra ou em Aruanda. Ou seja, para elas é um verbo, pombagirar, né? Ou seja, e isso se transforma no imperativo, pombagire-se, entende? Então eu tentei ver que esse tipo de corpo, esse modo de ser que é a pombagira, é uma resistência ao que eu estou chamando de sacropolítica. E nesse outro livro, do final do ano, é só tematizando o conceito e como que ele ganha contornos no Brasil. Então eu diria o seguinte, de início, para a gente poder bater um papo sobre isso. Sacropolítica é um exercício cultural de uma certa religião que quer se afirmar como hegemonia religiosa, ao mesmo tempo que se afirma como fonte de normatividade do sujeito e da coexistência humana. Por isso ela é política. Então ela tem a ver com a normatividade, no nível do indivíduo e no nível da coexistência. Ela quer se afirmar em detrimento de outras possibilidades de ser do sagrado, ao mesmo tempo de que outras possibilidades de ser fora da sua forma de normatização da existência. Então, a possibilidade de ser outro é o que esse tipo de exercício da religiosidade ela impede. Consequentemente, a sacropolítica ela tem uma afinidade com noções contemporâneas. Uma delas é de Foucault, a noção de biopoder, que, segundo Foucault, ela se divide em 2 direcionamentos. Ela tanto se apresenta como um poder que trabalha a submissão dos corpos individuais com vistas à sua disciplina, portanto, o poder disciplinar, como ela atua no nível da coletividade a partir da noção de população. E, segundo Foucault, esse tipo de poder instaura um conjunto de saberes de ordem biologicista e, ao mesmo tempo, atua nesses saberes. Então, é em nome da vida, no sentido biológico do termo, que esse poder subjetiva os indivíduos e conduz a população. Mas tem um efeito colateral desse poder, é o que diz Foucault. Ao mesmo tempo que ele quer cuidar da vida, promover a vida, ele tem um correlato indesejado, mas é um correlato, que é deixar certas vidas morrerem, porque elas não estão dignas de ter futuro. Então, a impossibilidade de futuro faz com que Foucault veja que o sentido desse poder é fazer viver e deixar morrer, né? A grande formulação dele. Esse deixar não é qualquer deixar. Muitas vezes, diz ele lá no curso dele em Defesa da Sociedade, na última aula,
muitas vezes é você expor essas vidas a condições de morte. Seja morte simbólica ou seja aniquilação de fato. Ou você expor a ausência de planos de saúde num país que precarizou a saúde pública e assim por diante. E ele diz que esse tipo de poder ele se exerce por meio dos racismos modernos. Porque o racismo moderno ele está a serviço, segundo ele, de uma certa ideia biológica de vida que assinala que certos indivíduos e grupos eles promovem o futuro da espécie, enquanto outros não. Como os pretos, né? Vidas pretas, né? Vidas muçulmanas da Europa de hoje, não é isso? Então você promove situações de exposição à morte. Eu comecei a perceber que existem exercícios da religiosidade que elas não trabalham com a ideia de corpo biologicamente determinado, mas trabalham com uma noção que a tradição judaico-cristã nos legou, que não é da filosofia grega e nem romana. Apesar de existir a palavra, não existe o conceito, que é a palavra espírito. Esse conceito que foi formulado historicamente, ele responde, segundo o século XIX, aliás, o século XIX europeu inventou a palavra que a gente usa, espiritualidade. Assim como inventou a palavra e o conceito de sexualidade. Esse conceito de espiritualidade diz respeito a uma atividade da vida humana que ela se relaciona consigo e com o todo, fornecendo um sentido pelo qual a vida vale a pena. Esse sentido, obviamente, na tradição judaico-cristã é Deus. Mas tem alguma coisa dessa noção que a noção de espírito traz. É que a nossa vida, ela exige produzir sentidos através dos quais a totalidade das suas experiências valham de fato a pena. O viver e morrer valham a pena. Essa noção de espírito, ela é o foco do que eu estou chamando de sacropolítica. Portanto, não tem a ver com a biopolítica do Foucault, não tem a ver também com a psicopolítica do Byung-Chul Han, que é um domínio da interioridade, confundindo uma liberdade onde nós somos escravos de nós mesmos, e segundo ele isso desemboca no burnout, na síndrome do pânico, e certas doenças que se tornaram hegemônicas, como, por exemplo, a depressão, né? No mundo contemporâneo. Então nós somos reféns de nós mesmos porque nós nos colocamos como princípio absoluto da nossa liberdade. Então não é mais o corpo, mas é a estrutura psíquica, diz ele. Eu estou chamando de sacropolítica um certo poder que domina o espírito. A produção de sentido pelo qual a vida e a morte possam valer a pena. Mas tem um elemento dessa sacropolítica. É que ela se relaciona, então, com sentidos decisivos para a totalidade da condição humana. E, nesse sentido, o exercício de poder que fabrica esses sentidos, fabrica, então, esses espíritos. A ideia é que o mecanismo de fabricação está atrelado aos mecanismos de sacrifício. E o que faz um sacrifício? Segundo os antropólogos, né, eu uso lá nesse livro vários antropólogos, também autores como Mircea Eliade, eu uso os dois autores franceses muito importantes na discussão do início do século XX, Roger Caillois, por exemplo, que o Bataille gostava tanto dele, o próprio Bataille, né? Essas pessoas todas, elas dizem o seguinte, que o sacrifício, ele elege uma vítima como veículo de transição do profano ao sagrado. E essa região que é o sagrado, segundo Mircea Eliade, ela traz uma espécie de inteireza de ser, de ontofania, como ele chama. Então, as divindades que se manifestam pelos sacrifícios, elas não somente produzem uma plenitude temporária, como elas só produzem plenitude por meio da aniquilação de vítimas do sacrifício. Ora, René Girard mostrou, outro francês, que você não pode pensar o sacrifício religioso fora da tessitura, da estrutura de determinação de uma sociedade. Isso me favoreceu a seguinte questão.
que a noção de espírito na qual age a sacropolítica, ela só produz sentidos decisivos para a vida e para a morte mediante o acesso a divindades que só podem ser experimentadas através de vítimas de sacrifício. Então, a minha questão é que existem práticas religiosas de produção de supremacia cultural que necessita criar vítimas para regular o seu acesso à divindade, o seu acesso ao sagrado. Consequentemente, essas divindades se alimentam do sacrifício, se alimentam, portanto, da violência, da escolha prévia de vítimas que devem ser imoladas. Essas vítimas, quem são? Muitos autores colocam um problema. As religiões antigas, os chamados povos primitivos. Antigamente, muitos povos escolhiam vítimas humanas, depois animais não humanos, e depois folhas, pedras, às vezes objetos fabricados por seres humanos. Mas tem um elemento que muitas vezes atravessa a escolha. É que a escolha da vítima, ela pressupõe uma ambiguidade na vítima. Ao mesmo tempo que eu posso despejar meu ódio, eu tenho que nutrir gratidão por ela. Tem uma palavra grega para isso, que é fármacos, que é simultaneamente remédio e veneno. Mas as vítimas sacrificais da Grécia Antiga eram chamadas de fármacoi, porque elas eram alvo do ódio, mas também remédio para o caos social. Porque o acesso à divindade que geraria a ordem social ia se estabelecer por meio dessa vítima. Ora, qual é a questão que está em jogo aqui? É que as vítimas sacrificais, elas são veículos da legitimidade de uma divindade, da fabricação de um tipo de subjetividade e da promoção de uma certa sociedade. Só que o sacrifício, na sacropolítica, ela não é uma questão de culto. Por exemplo, na missa católica ou nos cultos das igrejas protestantes tradicionais, a Eucaristia ou Santa Ceia, elas são sacrifícios. A Eucaristia é sacrifício. Ou seja, você não sangra alguém, mas na hóstia consagrada, no vinho consagrado, no pão, né, que não seja hóstia no sentido formal, ali está uma vítima sendo imolada e você restabelece uma relação, no caso, com o pai. Isso parece que é somente um espaço cultico, uma umbanda antiga, de matrizes mais negras, mais africanas. E o candomblé ainda hoje promove sacrifícios. O judaísmo clássico promove sacrifícios. Práticas de sacrifício são comuns em muitas experiências religiosas. A questão é, o sacrifício ele se torna uma estratégia de condução dos sujeitos que não são daquela religião, da sociedade, que não é inteiramente devota ou partícipe daquela tradição. E mais, a estrutura social depende desses sacrifícios. E o candomblé, óbvio que não. O candomblé no Brasil é um conjunto de tradições, no plural, que são minorias, tradições minoritárias. Agora, no caso do cristianismo no Brasil, católico e evangélico, a sua hegemonia ela foi feita sob qual preço? O preço da sacropolítica, da contínua escolha de vítimas que são sacrificadas continuamente para que certas formações da subjetividade e a regulação do espaço social, portanto, do espaço político, sejam estabelecidos pelo seu poder normativo. No Brasil, são as tradições cristãs. Em outros lugares, são outras tradições. O interessante é que a via de acesso a esse tipo de sagrado pressupõe, primeiro, práticas de deicídio. O que é deicídio? Assassinatos de outras divindades. Ou seja, para que Jesus reine no Brasil, é preciso matar Exu. E essa morte é uma morte semântica extremamente importante.
Heinrich Heine, por exemplo, que alguns dizem ser, né, romântico, escreveu tanto em alemão quanto em francês. O Heinrich Heine escreve uma obra só sobre isso. Onde é que estão os deuses greco-latinos, greco-romanos? Onde eles estão? Eles são imortais, mas eles morreram. Né? Então, os deuses no exílio, eles são exatamente isso, a ideia de exílio. E eles têm que se travestir com roupagens cristãs para continuarem a vigorar. Mas eles já vigoram, deixando de ser que eles eram. Ovídio diz isso nas Metamorfoses. Ou seja, que certas hegemonias religiosas precisam matar semanticamente certas possibilidades do sagrado. Mas não é só isso. É preciso matar certos modos de ser vinculados a outros sagrados. Outras maneiras de pensar, de sentir, de desejar. Outras cosmovisões. Para usar a linguagem heideggeriana, outros projetos de sentido. Também Sartre usa essa expressão. Né? Então, tem que matar isso. Como é que eu aceito a pessoa preta no Brasil? Como é que as igrejas pentecostais e neopentecostais aceitam os pretos e pretas do país? Quando na Bahia você chega no Pelourinho e tem lá a acarajé de Jesus, que eles chamam de batismo do acarajé. Algumas pessoas chamam, porque antigamente o acarajé era coisa de preto, mas preto, ó, tá ligado a quê? Macumba, essa palavra tão estúpida, né? Que serve para muita coisa, inclusive para a produção de estigma. Agora que se houve a conversão, você converte a Jesus o acarajé. Existe na Bahia a capoeira de Jesus, a outra capoeira não é de Jesus. Não é isso? Ora, quando a gente faz isso, isso é uma imolação. Sem contar as outras formas de violência, que são violências que são sinais da estruturalidade da sacropolítica no Brasil. Vou citar um caso. 2018, segundo as denúncias de invasão de crimes por intolerância religiosa no Brasil, houve 67, se eu não me engano, grandes denúncias no Rio de Janeiro. 63 ou 67. Até o 6º mês do ano passado, até o final de junho, tinham quase 200. Só que agora vem, essas menos de 70 denúncias eram em relação a católicos, evangélicos, candomblecistas, umbandistas, judeus, muçulmanos. Esses quase 200 era só candomblé e umbanda. A grande parte das denúncias era em relação a invasões de terreiro. Significa que a sacropolítica ela está infiltrada hoje na milícia e no tráfico de droga no Rio de Janeiro. Ela expulsa mães de santo e pais de santo das comunidades pobres, das favelas, que eram antigos redutos do candomblé e da umbanda. Hoje é reduto de certas igrejas evangélicas. O Morro do Salgueiro, aqui no Rio de Janeiro, famoso Salgueiro, tem uma escola de samba famosíssima. O Morro do Salgueiro era um lugar que tinha terreiros, vários terreiros. Recentemente eu soube por um amigo meu, Babalorixá, que um dos terreiros que sobraram, porque se tornou território evangélico. Território, tem divisão de território. Tem a territorialização da fé no Rio de Janeiro. Em outras partes do Brasil, mas eu conheço porque eu moro aqui, né? E ele estava me dizendo que a mãe de santo, se eu não me engano, que sobrou lá de um terreiro, ela foi procurada, se não me falha a memória, por um traficante que disse assim, olha, recado do pastor fulano, sai daqui ou nós te pega. Entende? Significa que a sacropolítica ela é uma hegemonia religiosa que não está restrita a espaços religiosos. Ela subjetiva indivíduos e ela domina a coexistência social. Porque os valores hegemônicos de uma religião como o cristianismo atravessam o nosso Código Civil. Atravessa a nossa Constituição Cidadã de 88. Entende?
É através desses valores que a gente pode falar expressões que a gente não sabe nem de onde nasceram. Pessoa humana. Isso é cristianismo. Dignidade. Livre-arbítrio. Muitas religiões do planeta Terra não têm experiência de algo semelhante a livre-arbítrio. E tem liberdade. Muitas experiências religiosas, posso citar de cabeça aqui o Zen budismo, não tem relação com a dicotomia bem e mal. Candomblé também não tem. Entretanto, a sacropolítica, que é uma certa hegemonia no Brasil e parte do mundo, por causa das religiões abraâmicas de conversão, cristianismo e islamismo, nós não somente temos bem e mal, nós temos a moralização e demonização das figuras religiosas que não têm bem e mal. Então, cara, isso não se reduz a estruturas de culto. Isso está em mim, está em você. Está na pessoa ateia. É engraçado isso. O Nietzsche viu bem isso na ciência. A vontade de verdade parte do princípio de que a verdade é divina. E o caráter divino da verdade está em Platão e na fé cristã, diz ele. E muitos ateus são ateus em nome da verdade, mas não questionam qual é o caráter divino da verdade a que servem. Então ele diz assim, o cristianismo introduziu no mundo a sinceridade da verdade. Ateus são cristãos radicais. O Nietzsche diz numa anotação no caderno. Ele está pensando no ateísmo teórico europeu. Porque os valores cristãos da sinceridade plena, da verdade como dotada de caráter divino, isso orienta a grande parte dos nossos ateísmos. Então, a gente não se dá conta como que o espaço da coexistência ele diz respeito a normatividades hegemônicas, religiosas. No caso da América inteira, sobretudo a América Latina, a nossa hegemonia religiosa, sacropolítica, que é cristã, ela só é possível por causa do escravagismo. Significa que toda a nossa sacropolítica cristã brasileira é necessariamente racista, seja em relação a pessoas pretas ou em relação a povos originários, que a gente chama de indígenas por falta de palavra, que é um erro. Não tem nada a ver com a Índia isso aqui, né? Então, isso significa que toda a nossa experiência sacropolítica de hegemonia, de supremacia cristã, ela é feita por meio de uma lógica escravocrata. Ou bem, como diz nos documentos do século XVIII, né, no momento que Marquês de Pombal estava expulsando os jesuítas do Brasil. Ou bem a gente vê indígenas como bons selvagens, para usar a expressão francesa clássica do Rousseau. Não, bom selvagem. Tem alguma coisa a ver com o estado paradisíaco, tudo romantismo. Um romantismo barato, uma idealização, romantismo no sentido de uma idealização barata. Então eu não escravizo indígenas na lei, eu escravizo na prática. Mas pessoas pretas o que são? São pessoas? Não, elas são pessoas humanas depois do batismo. Significa que a nossa cultura, ela está hegemonicamente formada pelo sangue do sacrifício contínuo dessas raças sociológicas. Por isso eu não posso falar do Deus cristão hegemônico se eu não falar das cruzes que ele mesmo promoveu, justificou, promoveu através da sua estrutura ético-política de raças consideradas a priori subalternas. Só para dar um detalhe, como é que a sacropolítica é algo tão sério no país. Tinha uma tribo, eu sou amigo de muitos padres, pastores também, muitos padres. Um padre amigo meu é um jesuíta que é professor da Federal, de Mato Grosso. Ele é um indigenista, um antropólogo. E nós estávamos discutindo outro dia. E ele estava me dando relato dos chavantes que estão morrendo sem parar. Agora, até saíram umas cenas agora na televisão. E aí eu mostrei para ele uma reportagem de algo que eu achei de uma violência tão, tão surreal, que era o seguinte: você vai...
você vai no meio da Amazônia, em regiões nucleares, onde ninguém acessa com carro e tal, e você tem missões evangélicas. Como? Helicópteros. Uma dessas tribos estava de resguardo por causa da quarentena. Levaram 6 missionários e levaram Covid. Cara, com a anuência governamental, com a anuência, porque sabiam, porque aquele Estado sabia daquelas missões, e não houve nenhuma tentativa de obstaculização daqueles voos. Tudo isso em nome da conversão desse bom selvagem para um Deus que os civiliza. Então isso significa, cara, que a nossa experiência cultural não teria dado certo a colonização se não houvesse sacropolítica. Os meros navegantes portugueses, eles por si sós não teriam dominado todo esse continente, o continente americano inteiro, se não fossem as missões cristãs. Não teriam. Poderiam ter dizimado, mas não teriam colonizado. Significa que a gente não entende a dialética, para usar uma expressão que eu nem gosto, né? Casagrande Senzala. A gente não entenderia essa tensão histórica se não fosse o que todo engenho tinha no Brasil. Uma capela. Entende? A maior parte das igrejas evangélicas do Brasil a maior parte, não são todas, são do século XIX, de missões estadunidenses, do sul dos Estados Unidos. Eram igrejas escravagistas. Se o catolicismo sacropolítico no Brasil e o resto da América tem a ver com o mercantilismo do século XVI, basicamente século XVI em diante, as missões evangélicas hegemônicas têm a ver com o capitalismo pós-industrial. E por isso que não é um detalhe que a teologia da prosperidade tenha florescido nesse país. Não é um detalhe que os projetos neoliberais sejam prontamente aprovados por essas igrejas. Pentecostais, neopentecostais e muitas vezes por carismáticos católicos que são pentecostais católicos. Claro que isso tem um histórico muito importante que o Max Weber descreve lá na Ética Protestante, Espírito do Capitalismo. Né? Tem muita coisa que ele fala lá que tem a ver com a disciplinarização capitalista dos corpos e da ética protestante. Mas isso veio para o Brasil como um projeto da Revolução Pós-Industrial. Isso significa, cara, que se hoje a gente fala que os católicos estão diminuindo, são 50% do país hoje, e que daqui a 25 anos, mais ou menos, a 50 anos, nós teremos mais evangélicos que católicos, a gente só mudou as estratégias de sacropolítica cristã. Mas a lógica do sacrifício, ela continua irrigando a hegemonia desse sagrado. Por isso é que a violência como prática, a pacificação como prática política de um Gandhi e de um Martin Luther King, 2 religiosos. Eu quero lembrar, Irmã Dorothy, assassinada no Brasil, são pessoas religiosas. Essas práticas, elas são exceção. Por vários motivos. Mas são motivos históricos consolidados, naturalizados. Portanto, a sacropolítica, ela traz para a gente um desafio muito importante, que é o seguinte: Nietzsche disse que Deus morreu. Deus morreu é a morte do acesso às instâncias absolutas, aos absolutos da tradição ocidental. Só que as pessoas falam que Deus morreu, mas esqueceu do que ele também diz na Graça e Ciência. As sombras de Deus estão vivas. As sombras de Deus. A sacropolítica é a manutenção dos absolutos religiosos por meio de estratégias de hegemonias políticas e existenciais, de sacrifício contínuo
de modos de vida alternativos, heterogêneos, que retirem dessas sombras do velho Deus a sua supremacia histórica. Por isso Deus morreu, a sacropolítica continua reinando. O desafio é pensar como é que faz para a gente resistir a essa normatividade. Como é que a gente faz para não incorporar Exu a demônio? Para não naturalizar saque, perseguição, assassinato. Tem uma cena que foi apagada do YouTube, mas eu vi, antes de ser apagada, de um rapaz de capacete numa moto. Ele entra num terreiro de Umbanda, na zona oeste do Rio de Janeiro. A mãe de santo está incorporada, ele dá um tiro na cabeça dela. Quando ela cai, ele alveja com toda, ele dispara todo o revólver. Em Austin, que é Austin, fica aqui na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Em 2017, 3 babalorixás foram assassinados. Um deles no meio do transe. No meio do transe. Era do candomblé, estava com o orixá dele. Ele foi assassinado. Cara, e as pessoas naturalizaram isso. E não notam que a nossa cultura, na sua totalidade histórica, ela depende disso. Isso não é um setor da cultura, isso é um vetor da cultura, junto com outras forças dominantes. Por isso, para completar, né, para a gente bater aí um papo, eu diria que há uma coisa nas práticas sacropolíticas, diria em todas as grandes sacropolíticas históricas que eu tentei estudar, mas sobretudo na América Latina, que é escravocrata, que é racista, é misógina, é machista. Tudo em nome de algum sagrado, hein? Sempre. Sempre. Nunca está desarticulado de alguma voz religiosa. Nunca. Nunca existe um estado in natura disso, fora de vínculo com algum saber teologicamente hegemônico. Mas eu diria que há um elemento comum às sacropolíticas. O ódio à pluralidade e o ódio à singularidade. Aquilo que Hannah Arendt chamou do espaço do político. Não é do partidarismo da política. O espaço do político, a condição do político é a pluralidade, a visibilidade da pluralidade e a afirmação da singularidade nessa pluralidade. Em outras palavras, a sacropolítica ela é essencialmente antidemocrática. Não é à toa que os partidos cristãos no mundo inteiro, eles não são meramente moralistas. Eles são ressentidos e reativos. Eles são persecutórios. Ou seja, em nome das suas mensagens de paz e de amor, se não houver vítimas de sacrifício, não tem paz nem amor. No Brasil existe uma expressão que se usa, no Rio de Janeiro é muito comum. Evangélicos e católicos usam essa expressão, que vem de Santo Agostinho. 2 livros de Santo Agostinho. Cidade de Deus, uma obra tardia, e sobre a doutrina cristã. Uma obra também já de uma fase mais avançada. Que a expressão, que não está assim nele, mas o sentido está, é preciso amar o pecador, mas não o pecado. Isso é o amor sacropolítico cristão no Brasil. Porque é o seguinte, eu chego para você, Hugo, e digo assim, Hugo, cara, você é homossexual. Não estou dizendo que você seja, só um exemplo. Também não teria problema se falasse a mesma coisa. Nenhum problema. Que bom, cara. Porra, ainda bem. Mas você é homossexual. Aí eu chego pra você e digo assim, Hugo, eu amo você, cara, mas não o seu pecado. Logo eu tô te dizendo assim, eu te amo, logo não seja gay. Uhum. Eu não te amo, cara, eu te odeio. Essa é a lógica que o Nietzsche viu muito bem do ressentimento em geral, mas sobretudo do ressentimento cristão. É preciso a recusa daquilo que coloca a minha estabilidade em xeque para eu poder aprovar alguma coisa em você que, na verdade, seja igual a mim. Isso é narcisismo. Todo ressentimento produz estratégias narcísicas. Ou seja, essa é a sacropolítica.
que atua. Eu estou dizendo um exemplo de ordem afetiva. Uhum. Eu te amo, logo seja outro. Mas que outro que eu exijo que você seja? O mesmo que eu sou. Isso. No fundo, eu estou dizendo para você, Hugo, eu te amo, mas odeio o viado que você é. Para usar uma expressão no sentido pejorativo. Uhum. Eu chego para você e falo assim, você é negro, né? Você é preto, né? Que é a expressão hoje das minorias pretas, né? Eu digo assim, ô Hugo, você é preto. Mas eu já vinculo você a macumba e tal. Eu chego dizendo, não tem problema nenhum você ser preto. Mas agora você tem terno, gravata e Bíblia na mão. Tem uma cena em São Gonçalo, que é a origem mitológica e histórica da Umbanda no Brasil. 1908, São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? Tem uma cena no primeiro terreiro de Umbanda, oficialmente conhecido e reconhecido, que é muito paradigmática. Tem um rapaz preto, de terno e gravata, com uma Bíblia na mão, diante de um terreiro, expulsando o demônio. Peraí, eu pulei essa aula. Alguém me enganou. Eu não entendi essa aula. Volta aí. O camarada é preto. Ele está diante de uma tradição que é afro-ameríndia. A Umbanda é afro-ameríndia e brasileiríssima por isso. Uhum. Então você fala de orixá, tem preto velha, preta velha, você tem relação com a escravidão. Mas para além do escravagismo, tem um certo ar libertário, apesar do embranquecimento dessa religião. Histórico, né? Mas aí você chega e vê que diante do terreiro, que é o lugar de inauguração da história dessa religião afro-ameríndia, você tem uma pessoa preta de terno. Bom, o símbolo europeu clássico, com uma Bíblia na mão, interpretando aquelas matrizes como demônio. Essa é a vitória da sacropolítica. Essa é a vitória da sacropolítica. E é interessante, né, Alexandre? Porque a ideia de demônio não existe nessas religiões, né? Cara, quando eu comecei a estudar essas maluquices, eu tenho muitos amigos que são babalorixás e eu tenho uma grande amiga que é Yalorixá. Eu falei para eles assim, Gil Candomblé, né? Eu falei assim, eu não quero só ficar lendo teses, Pierre Verger, Roger Bastide, né? José Flávio Pessoa de Barros, que foi professor da UERJ na UFRJ, e foi meu amigo, e ele era um grande babalorixá, que era também antropólogo. Ele escreveu muito e pesquisou com Pierre Verger. Eu falei, eu não quero só ler isso, eu quero ler, mas eu quero sentir na pele. E acabei indo, pedindo para eles fazerem coisas em mim, trabalhos e tal, para eu experimentar. Apesar de eu não ter nenhuma vocação. Uhum. Né, o meu orixá de cabeça, como eles chamam, que é o Xaguian, o jogo nunca diz que eu tenho que ser iniciado. E eu sou de tradição protestante. Então, os orixás estão nem aí para mim para ser iniciado. Cara, mas quando eu comecei a me deparar na prática com aquilo e ouvir os depoimentos, cara, é impressionante como eles estão fora desse eixo nosso. Esse eixo de binarismos morais. Como é legal que a noção de liberdade casa-se com a noção de caminho, Odu, que às vezes é traduzido como destino. Hoje muita gente traduz como caminho. Tem a ver com caminho. Liberdade não é escolher entre A e B e C. É saber se você está no seu caminho, Hugo. Você pode escolher muita coisa e nunca está no seu caminho. Você pode ser um escravo que escolhe sempre. Então são outros modelos de compreensão, são outras formas de compreensão. Como é que eu posso achar que Exu é o mal? Aí eu posso te dizer por quê. Eu posso te dizer. Por causa dos missionários católicos e protestantes do século XVIII, que se depararam com a cultura iorubá na África iorubana, e viram um negócio chamado Ogó, que é um símbolo poderoso de Exu, que aparece simbolicamente como um falo. Ou seja, é essa falofobia cristã, essa vaginofobia cristã, que tem histórias muito sérias, do século III em diante, sobretudo, da era cristã. Então significa que eles viram o pênis, viram Satanás. Para usar uma maneira jocosa, né? Se viu piroca, viu Satanás. É assim, desculpa o português. Viu uma xereca, viu o diabo. Sabe? Viu uma xereca, viu o diabo.
Por quê? Porque Adão e Eva, depois que se pecaram, diz Santo Agostinho, cobriram a genitália. Porque ali é o signo imediato do pecado original, diz Santo Agostinho. Quer dizer, eles viram uma piroca e viram que uma divindade não podia ser boa, sequer ela tem a ver com bem. Por quê? Porque ela tem pênis. Quer dizer, isso mostra como é que os artifícios sacropolíticos eles se afirmam, transformando a sexofobia religiosa dessa forma de sacropolítica em mecanismo de moralização de uma divindade que não tem nenhuma relação com o código moral. Entende? Como é que se faz isso? E é engraçado, cara, que isso é naturalizado. E se eu perguntar para qualquer um de nós, no Brasil é foda, né? Você pergunta se a pessoa se ela é racista, ela não é. Mas se eu chegar para ela e falar assim, vamos entrar ali na casa de Exu, a casa de Exu, que geralmente é a primeira casa quando você entra num terreiro de candomblé, ela é a casa de Exu. Porque Exu é o orixá do movimento e da comunicação, só isso. Então tudo depende dele. Aí você entra ali, fala para a pessoa assim, vamos entrar na sala de Exu. Não. Não, por quê? Nem sabe. Como disse o Darcy Ribeiro, é um imbecil desinibido. Não sabe merda nenhuma. Mas isso já se naturalizou. Essa Alexandre, é a sombra. Não, a resposta é assim, eu não sou racista não, eu tenho até amigos negros. até amigos negros, eu tenho amigos gays, desde que não mexa comigo. Tenho nada contra desde que não mexa comigo. Aí, tudo bem, né? E é uma fragilidade dessas pessoas, acho que vai até para o campo psíquico isso. E uma coisa interessante quando você fala da sacropolítica, e aí você observa no final, não estou nem falando da partidária, mas também a partidária parece que se manifesta. Eu vi um memezinho, achei espetacular, que dizia assim, as pessoas só dariam importância ao Estado laico no Brasil se tivesse uma bancada hindu que proibisse churrasco. Aí daria importância. Nesse sentido... Não conhecia. Maravilhoso. Eu vou usar um conceito que foi originado na sacropolítica católica, que é ideologia de gênero. Isso. É um conceito católico que o Ratzinger, né, o Bento XVI, antes de ser, ele criou por causa de uma reunião na China conduzida pela ONU. E onde se discutia igualdade de gênero. E aí se falou em ideologia de gênero. E aí, de repente, o alto clero do Peru começa a usar e essa merda se dissemina na América Latina. Ideologia de gênero. Primeiro que a pessoa não sabe nem o que é gênero. Não sabe nem o que é ideologia também. Não sabe o que é. Né? Que não tem nada a ver com orientação sexual, apesar de você poder mesclar esses problemas. Também não tem nada a ver com raça e assim por diante, mas você mescla as interseccionalidades que são espetaculares. Mas é uma coisa engraçada. A pessoa acha que eu vou chegar para uma criança e ensiná-la a ser gay. Como se ensinasse isso, né? Se ensinasse. Agora vem o problema. Isso coloca em xeque os valores fundamentais da família. Quero te dar eu sei que você vai falar com um amigo meu, que é o Renato Bittencourt, nessa semana. Quinta-feira. Ele é um amigo meu. Em 2007, ele lançou o Zygmunt Bauman, né? Ele vai falar sobre o Bauman. Isso. Ele deu uma entrevista ao Antigo Jornal do Brasil sobre a tradução no Brasil pela Zahar do amor líquido. E lá ele cita um detalhe muito interessante, que a média de duração de um casamento heterossexual no planeta Terra, ele está falando há 13 anos atrás, deve ter mudado, é 5 anos. Poxa, eu estou nessa estatística, eu estou no terceiro casamento, cada um durou 5. Cara, aí, cara, eu vou te dar o Prêmio Nobel da Paz, é diferente. Aí, porque eu sou casado e sei, cara, que quem é casado, homem e mulher, ou 2 homens, merece o Nobel da Paz, cara. Se casou, tem que ganhar o Nobel. Mas, cara, 5 anos é a média. No Brasil ainda é maior. Chegava a 7 anos. Significa o seguinte, esse modelo de família, que é um modelo burguês e cristão. Burguês e cristão. Ou bem é o sacramento, ou bem é contrato.
Entende? Agora vem. Eu chego e digo que isso é o valor fundamental de uma sociedade que tem 7 anos de duração do seu valor fundamental. Mas peraí, cara, as comunidades originárias, várias tribos ainda existentes no Brasil, têm relações que são relações poligâmicas. A Bíblia é um livro que tende muito mais à poligamia do que à monogamia. Aliás, a monogamia ela não é compulsória no universo bíblico. E aí eu digo que, ao questionar famílias de 2 homens ou 2 mulheres, que ainda é monogâmica, hein? Olha o padrão que a gente está falando. Eu estou dizendo que esse padrão familiar vai destruir a base da sociedade. Numa sociedade cujo casamento normativo dura, em média, 7 anos. É isso mesmo? E aí, cara, o que está em jogo ali? Quantos sacrifícios estão sendo produzidos? Eu sou amigo do primeiro casal de mulheres do Brasil, um casal homoafetivo, que produziu a jurisprudência para que 2 pessoas ou adotarem do mesmo gênero ou ao usar o recurso da inseminação artificial, as 2 pessoas pudessem ser consideradas ou pais ou mães. Na Austrália teve 3 mães reconhecidas no papel. Então, esse casal de amigas minhas é um casal, 2 amigas que têm mais de 20 anos de amizade comigo. Essas 2, elas são um perigo social. Para esse tipo de mentalidade e para esse tipo de prática, é isso que a sacra política faz. Ela não é meramente uma teoria. Ela está na gente aqui, ela está na pessoa que talvez esteja aqui, puta, porque a gente está falando nisso. Ela está na nossa estrutura afetiva, jurídica e assim por diante. Está no filme. Mas, de repente, cara, isso começou a ser mote político. Isso começou a ser bandeira partidária. Isso que você falou, eu concordo. De repente, cara, isso é agenciado na representatividade política. Isso mostra que o tecido da nosso equilíbrio religioso, ele depende da estruturação dos nossos ódios a vítimas previamente determinadas. Gays não podem partilhar comigo direitos comuns. Pretos podem até alguns, se forem como eu, terno, gravata e Bíblia na mão. Ou seja, se eu não tiver ou a invisibilidade ou a estrutura narcísica de tornar o outro como eu sou, eu não tenho como suportar esse outro. A sacra política é isso. Em nome da sua divindade, é claro, né? E aí não tem problema, por exemplo, você relatou vários problemas que tem, não tem problema se eu tiver um amante e for hétero da igreja. Não tem problema se eu tiver um filho e mandar abortar. Isso não é problema nenhum. Não tem problema, inclusive, porque muitas dessas pessoas se encontram com travestis, com transexuais, com gays, mas aí tá velado. Então não há problema nenhum, né? Desde que eu mantenha ali aquela carapaça, né, para a sociedade. E uma coisa que tu falaste interessante no começo, Alexandre, foi a questão dos corpos, né, da exposição. Não sei se tu viste hoje, muitas mulheres que fazem yoga, elas estão sendo expostas com conotação sexual, sendo depreciadas, e aí são sempre os mesmos, né? As pessoas que fizeram isso são sempre as mesmas pessoas. São as pessoas que falam de ideologia de gênero, são pessoas que falam que os casais homoafetivos vão destruir a família, são os Bolsonaros, os Malafaias da vida, né? Sempre eles. Sempre, cara, aqui o Leonardo, acho que é Leonardo Barão, né, mandou uma mensagem falando que os gays eram tolerados no início do cristianismo. Tem uma corrente que foi, por causa da ideia de ortodoxia, foi limada do cristianismo, que são os gnósticos. Que eles tinham até igreja, bispos e tal. Tinha algumas correntes gnósticas que celebravam a Eucaristia com pão e sêmen, esperma, e que achavam que a relação normativa deveria ser em pessoas do mesmo gênero. Porque eles achavam que botar filho no mundo era impedir o seu processo de salvação. Portanto, a experiência da liberdade. Então era o contrário mesmo. Mas isso foi raro, mas teve. Século II da era cristã. Depois foram dizimados. Mas é interessante a gente pensar que
toda essa sacropolítica cristã que orienta essa hipocrisia, porque o que você está falando é da ordem da pessoa hipócrita. Ela está ligada a uma coisa muito interessante, que me parece, que é essa normatividade, ela pressupõe o que o Dostoiévski viu dos irmãos Karamazov, num capítulo dos mais bonitos. Quem quiser tem em PDF só essa parte, que é considerado um poema, mas é um conto, que é o Grande Inquisidor. Jesus volta no século XVI, em Sevilha, na Espanha, num dos momentos mais devastadores da Inquisição moderna. E Jesus volta, ele é reconhecido pelo povo, ele cura, ressuscita uma criança que morre, o povo ama e ele não fala nada. Aliás, a única expressão que ele cita é a expressão da Bíblia, Talita Cumi, que é para a criança voltar a viver. Levanta-te, né? Mas o inquisidor, o grande inquisidor, que tinha quase 90 anos, o reconhece e o prende. E, cara, ele vai ser inquirido. E o inquisidor não deixa ele falar, só fala. É um monólogo. E tem uma hora que ele diz assim, cara, traduzindo, nós escolhemos o que o diabo ofereceu para você. Porque você e o pai acreditaram na liberdade do coração humano. A humanidade não suporta a liberdade. Por isso, as três tentações que você chamou de tentação, nós aceitamos. E ele traduz quais são: milagre, mistério e poder ou autoridade. E aí ele diz assim para Jesus: esse é o meu segredo. Esse é o nosso segredo. E por isso você tem que ir embora. Em outras palavras, qual é o segredo, segundo Dostoiévski, né? É um personagem chamado Ivan Karamazov que está contando para Alyosha, né, o irmão. E ele diz o seguinte: o segredo é que a gente segue Jesus, que é a máscara do diabo que a gente aceitou. Essa é a grande questão do texto. Mas tem um detalhe no texto, que me parece que é essa que é a questão. É que quando Jesus dá um beijo na boca dele no final da narrativa, ele se inflama porque ele nota a bondade, o amor que ele sente, Jesus sente. E ele fica muito mal porque ele nota que ele está matando pessoas e perseguindo. Muita gente em nome daquele que ele vai ser obrigado a expulsar. Ele é obrigado a mandar Jesus embora. O texto termina ele falando: vai e não voltes mais, não volte nunca, nunca mais. E ele está dizendo então o seguinte, é que ele se incomodou com o beijo que ele recebeu. E me parece que esse é o grande problema da sacropolítica cristã, sobretudo no Brasil. É que isso se dá em nome de alguém que morreu assassinado, que foi sacrificado em nome de uma hegemonia religiosa, que era o judaísmo, e uma hegemonia política, que era o imperialismo romano. Ou seja, o motivo do sacrifício foi alguém sacrificado. Então a grande pergunta que eu faria é: como resistir? Como produzir possibilidades outras de ser? Sem se tornar bode expiatório, vítima de sacrifício. Por isso que eu falei da pombagira no início. A pombagira, ela é isso. É a insurreição feminista religiosa dentro do machismo brasileiro. Com aquela cara que você olha, com aquela gargalhada que não submete e que você interpreta como puta, mas afirma-se como livre. Tem uma música da Maria Padilha, que a minha esposa sabe que eu gosto demais, até usei nesse livro que vai sair, e ela diz que ela foi, chama-se Lei da Inquisição, e diz assim: foi condenada pela Lei da Inquisição para ser queimada viva, sexta-feira da paixão. O padre rezava e o povo, tem várias versões, anunciava, pode ser uma. Quanto mais o povo ria, ela dava gargalhada. Ou seja, eu acho que a gente tem que pensar nas estratégias de resistência. Na possibilidade da gente afirmar-se como outro. Afirmar amor para além do ressentimento. Afirmar perdão sempre lutando por justiça. Se não houver justiça, o perdão ele nos faz esquecer. E não lutar por transformações. Infelizmente apareceu o reloginho do Instagram, ele aparece faltando 30 segundos. Alexandre, bicho, obrigadíssimo. Lembrar que essa live fica gravada,
certo? Então as pessoas podem assistir depois. Faltam 8 segundos só. Valeu mesmo. E amanhã eu tô lá assistindo, viu? Tamo junto. Obrigado, Um Gão. abração, meu querido. Um abração.